Lembrar que na próxima, amanhã, quinta-feira, né, dia 6, aliás, nós teremos na Câmara Municipal de Vereadores aqui de Caicó uma audiência pública encabeçada pelo movimento Mulheres do Siridó e movimentos sociais sobre o Pacto Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Essa audiência ela vai acontecer amanhã, dia 6, às 18h30 na Câmara Municipal. Aqui nos estúdios a gente recebe a Nalva, né? Nalva Medeiros, professora, também Edna Santiago, atual vereadora aqui no município de Caicó pelo Avante, a Yamara, está aqui representando o município de Caicó, e a nossa amiga Simone, também professora e do movimento, né, de mulheres aqui do Siridó. Deixa eu começar com Nalva. Nalva, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Qual é a importância dessa audiência pública que acontece amanhã na Câmara Municipal às 18h30? Bom dia, professora. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, né, desse importante espaço de informação. A importância dessa audiência amanhã vai ser nós discutirmos exatamente essa problemática que atinge todos os lares, independente da classe social, da localização, que é a violência contra a mulher. Então, assim, nós estamos, já havia há algum tempo, a gente vinha lutando, né, para se realizar essa audiência, mas a gente encontra dificuldade para colocar essa temática em discussão. E agora, aproveitando, né, que nós estamos com a Ana Edna, que também é desse movimento, do movimento de mulheres, então aí se tornou mais fácil, porque a nossa vontade, a nossa necessidade, juntamente com a dela, que também gostaria de fazer, organizamos e estamos realizando amanhã essa audiência pública que vai externar um pouco dessa violência que acontece aqui em Caicó, e vamos também buscar algumas possibilidades para a gente realmente enfrentar, né? Porque você veja, enfrentamento, né? Já existe em Caicó um pacto, inclusive que a Mara está aqui, vai falar um pouco sobre isso. Já existe um pacto de enfrentamento. O que falta? Falta exatamente que isso seja institucionalizado. Coloquei esse pacto em prática, então. Exatamente. Né? O poder público, quer dizer, no caso o executivo, precisa abraçar, né? A homologar esse pacto e colocar. Então a audiência de amanhã ela vai servir não só para discutir o pacto, mas para cobrar que ele seja realmente efetivado. Também, né? também. E vocês, no caso, quem é que deve participar? Mulheres, homens, crianças, jovens, adultos, toda a população deve participar? Amanhã toda a população poderá participar. Não é? Assim, vai ser às 18h30, não é, Edna? 18h30, horário normal das assembleias. E toda a sociedade está sendo convocada, né? Até porque você sabe que para nós fazermos, quer dizer, o combate à violência contra a mulher, ele começa a partir da educação, né? Porque nós precisamos de começar, se fala tanto que a escola faz isso, que faz aquilo, realmente nós precisamos pensar que a educação, ela precisa, de fato, né? E a educação, quando eu falo educação, não estou falando da escola, não. A educação é aquela que começa em casa, que muitas vezes as pessoas querem passar para a escola coisas que não é nossa responsabilidade. A educação, a violência, o respeito, quem deve dar essa orientação são as famílias. Ora, mas como é que a família vai orientar os filhos a serem menos violentos se são elas que praticam? Realmente a violência doméstica, quer dizer, a violência contra a mulher não se dá na rua, não. A maioria da violência contra a mulher se dá onde? No ninho de amor, na casa. É o companheiro, é o marido, o ex-marido, o filho, o namorado. Então, você veja que não é um caso complicado. Então, é uma questão que nós precisamos enfrentar, que é também essa educação. E que a sociedade precisa se envolver. E as famílias, principalmente. Essa família tão conversada, que a gente pensa que família é só aquele termo. É uma relação, quer dizer, são relações que existem, né, entre pessoas que moram no mesmo espaço. A casa, no caso. Ok. Edna Santiago, vereadora aqui do município de Caicó, antes de vereadora, também é integrante do movimento das mulheres. Qual a preocupação de vocês? A Nalva, ela trouxe para a gente uma informação triste, que existe já em Caicó o pacto, só que ele não vem sendo colocado em prática como vocês desejam, né? Qual é a principal preocupação? Que, por exemplo, que o não cumprimento desse pacto aumente mais ainda os casos de violência aqui em Caicó. Bom dia, Edna. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, em especial as mulheres que estão nos ouvindo agora, nesse momento, e as famílias. Dizer que a nossa preocupação é
saber que na nossa cidade precisa ter um instrumento legal que a gente possa direcionar essas políticas. E qual é o instrumento legal? Poderia ser um plano municipal de enfrentamento, mas nós temos um pacto pronto, que está engavetado e que precisa realmente ser discutido para que possa ser efetivado, homologado, assim como o Nalva já citou. Esse é o nosso principal ponto de trazer, com esse objetivo de trazer à Câmara essa discussão. Trazer essa responsabilidade para a gestão, trazer essa responsabilidade para o legislativo, para que eles possam realmente se sensibilizar e entender que na nossa cidade precisa ter instrumentos legais. E o pacto é um instrumento legal que vai direcionar a política para todas as secretarias do nosso município, Secretaria de Assistência, Secretaria de Educação, de Saúde, como queremos a questão da mobilização urbana, a questão de iluminação pública, a questão de paradas de ônibus. Então, assim, é um conjunto de estratégias que tem dentro desse pacto que possa realmente trazer uma segurança, um impacto melhor na questão e beneficiar principalmente a questão da mulher nesse estado de violência. E é possível que dessa audiência de amanhã surja, por exemplo, um documento cobrando das autoridades o cumprimento desse pacto? Esse é o objetivo também da nossa audiência. A gente realmente já sair com algum encaminhamento da audiência, especificamente encaminhando para o Executivo, para que ele possa realmente olhar o mais rápido possível, né, para esse pacto. Esperamos que ele esteja presente. E ele quem, Nalva? O prefeito. Ele foi convidado também. Ele foi convidado, mas ontem eu entrei em contato para informá-lo com relação ao convite, que ele seria peça fundamental nesse momento. Ele disse que hoje e amanhã não estará viajando, mas vai mandar um representante legal do município e ficou resolvido que seria a secretária de assistência, que estaria presente para representar. Que, inclusive, se eu estiver equivocado, pode me corrigir, é a pasta no município que trata justamente dessa questão de violência contra a mulher. É, né? A pasta principal do município, é a assistência social, que tem que realmente estar enganjada e empoderada também desse conhecimento sobre o pacto. Ok, daqui a pouquinho eu volto a falar com você. Yamara, assistente social aqui do município de Caicó. Yamara, só pode virar o microfone um pouquinho para essa luzinha azul, agora sim. Me fala um pouco desse pacto. Vocês falaram muito impacto aqui de violência, de enfrentamento à violência contra a mulher. Como é que ele funciona? O que é que ele contempla? Bom dia, Yamara. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Em especial as mulheres que estão aqui nos escutando hoje. Então, o pacto, ele é um documento assim, de suma importância que foi fruto, né, da culminância do projeto Mulheres Seguras, que foi desenvolvido no município de Caicó, em consórcio com mais 5 municípios do RN. Né? Nós tivemos 2 anos de desenvolvimento do projeto, orientados pela Confederação Nacional dos Municípios, e aí 5 municípios do RN foram contemplados com o desenvolvimento e as capacitações que a CNM teria para desenvolver. Então, Caicó desenvolveu várias ações ao longo desses 2 anos e a culminância dessas ações, e a principal foi o Pacto Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do município de Caicó. O pacto, ele traz diversas áreas setoriais, né, como saúde, assistência, educação, mobilidade urbana, segurança, que em cada eixo, né, vai discutir especificamente as demandas do município, né, as necessidades mais primordiais do município de Caicó em cada eixo desse, né? Então, o pacto, ele traz historicamente como foi alcançado, foram as conquistas, alcançamos as conquistas dos direitos das mulheres até hoje, e, em sequência, ele traz os eixos de discussão, né? Como eu já falei, saúde, educação, assistência social, de acordo com as demandas que o município de Caicó apresenta, e para isso, na época, a gente recorreu a dados do CREAS, da Delegacia da Mulher, né, para que a gente pudesse, a partir desses dados, identificar essas demandas. Agora, para que o ouvinte possa entender, essas atividades do município, por exemplo, com relação ao pacto, seria o que? Campanhas educativas, dotar as secretarias de uma estrutura para poder
os conselhos municipais, por exemplo, que tipo de iniciativas o município pode ajudar nesse sentido? As iniciativas, elas vão desde a sensibilização da população, né, com campanhas, claro, essa parte de mobilização, até a mudanças estruturais, né, com criação de espaços, como a própria Secretaria, né, de Políticas Públicas para as Mulheres, que é uma das propostas que existem em um dos eixos, salvo engano, no eixo de infraestrutura. Então, assim, são mudanças tanto a curto prazo como a longo prazo, que iriam tanto modificar a questão de currículo escolar no município, estrutura física realmente de espaços que hoje a gente já tem, também com campanhas que a gente pudesse estar sensibilizando a sociedade para essa mudança de comportamento. Essas campanhas existem, por exemplo, as escolas municipais aqui de Caicó, elas discutem esse enfrentamento à violência contra a mulher ou ainda de forma tímida? De forma tímida, né? Eu não estou inserida no espaço da educação especificamente, estou na assistência social, mas a gente sabe que a base curricular hoje não traz essa obrigatoriedade, né? De estar discutindo a violência contra a mulher como algo que seja prioridade na discussão do espaço educacional, como de forma rotineira. Ainda é tímido e a gente quer justamente com o pacto também priorizar essas discussões no espaço escolar. Você fala, por exemplo, em mudanças estruturais. Há uma cobrança aqui em Caicó por um espaço para que as mulheres agredidas elas possam, por exemplo, conviverem, né, até distante do agressor. Eu não sei se seria uma casa-lar, né? Casa-abrigo, né? Caicó tem essa estrutura e não. Seria competência do município isso? Então, na discussão do Pacto Caicó não tem casa-abrigo, né? Mas no Pacto existe No isso. Pacto existe em forma de consórcio municipal, né? Tendo em vista a estrutura do município, Caicó é médio porte, né? Sabemos que Caicó também é polo, né? E referência para municípios da região, então ficou acordado que diante da estrutura do município seria mais viável a casa-abrigo em forma de consórcio, né? Que não, no caso que não seria só Caicó, né? Mas também outros municípios circunvizinhos que iriam abrigar e tem em Caicó esse abrigo para mulheres da região. Então, assim, a impressão que nos passa é que difícil não foi discutir e criar o pacto. Difícil está sendo colocar o pacto para funcionar. Isso, nós tivemos, como eu falei, né, toda a construção orientada, né, tivemos todo o respaldo do grupo, do GT. 2016, isso. A gente iniciou a construção do pacto entre 2015 e finalizou em 2016. Tivemos todo o apoio do grupo e do município na época, né, tivemos que nos articular com outras secretarias, até porque nenhuma secretaria sozinha ela faz o suficiente. E aí, a dificuldade justamente é essa continuidade, né? Essa aprovação e que o pacto, ele de fato se torne lei, se institucionalize, como Nalva bem falou, para que a gente possa de fato ter um documento institucionalizado em mãos e possa ter isso como instrumento para estarmos lutando com mais efetividade pelo direito e pelo fim da violência. Simone, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Por que é tão difícil colocar, por exemplo, em prática políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher? Se cresce tanto no nosso país, na nossa região, em Caicó, a violência contra a mulher. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todas e a todos que estão nos escutando nesse momento. Marcos, eu acho que tudo passa, tanto que as escolas, elas são usadas, eu vou chamar essa palavra, é muito forte, mas é basicamente isso que se utiliza para se efetivar determinados projetos, procurando as escolas, para que a gente conscientize, começa por aí. Eu acho que o que já foi colocado aqui, nesse sentido, isso nas escolas, ela é muito sutil, quase que não se fala e está precisando se efetivar isso dentro das escolas. E porque essas crianças, elas vêm de um lar, a maioria, eu trabalho na escola pública e a gente sente que muitas delas, elas têm na fala essa questão do machismo. Dentro do machismo vem toda uma violência, né? Aquilo que o homem empoderado, ele pode trazer a mulher sempre submissa, e a gente escuta isso na fala das crianças, né? E muitas delas são vítimas na própria casa desse tipo de violência. Aqui em Caicó, quando foi discutido o Plano Municipal de Educação, e que foi votado na Câmara de Vereadores,
contra se falar nas escolas, a abertura, gênero e diversidade. Dentro disso que muitos vereadores, os vereadores que votaram contra, que foi um show de horrores naquele dia na Câmara de Vereadores, né? Inclusive até de tanto que ele se exaltou, mordeu a língua que sangrou e a gente... Enfim, o que estava dentro desse gênero e diversidade é exatamente falar sobre também sobre essa questão da violência contra a mulher. Era um leque muito amplo. Inclusive, Érica Canuto, ela estava presente, ela veio explicar que aquilo hoje se usa muito, era ideologia de gênero e batia nessa mesma tecla que isso não existe ideologia de gênero, né? Foi uma coisa criada por um segmento conservador e que passa para a população isso aí como se fosse verdade. Existe ideologia de gênero. Assim como nas escolas se doutrina, na escola não se doutrina. De jeito, a gente debate assunto. E os alunos, eles têm discernimento de ver o que é certo e o que é errado, a gente mostrar isso aí. Mas, infelizmente, eu vi até de professor, né, discutindo isso, falando isso na Câmara, ultimamente, doutrinação nas escolas. Ninguém doutrina, não, gente. Educação é do berço. A educação vem do berço. A gente está precisando, sim, através da escola, através de todos os segmentos possíveis, a gente falar sobre essa violência. A estatística, que Nalva depois vai falar aqui, é estarrecedora. A mulher vítima de violência psicológica, essa é uma das mais gritantes, né? Porque você não tem consciência do que é isso aí. De repente você se sente deprimida e não tem consciência que aquilo foi uma violência doméstica que ela sofreu em casa, né? Através da violência psicológica que está afetando e afeta também a família. Uma família que é criada dentro da violência, ela consequentemente será uma criança, um adulto violento, né? Então tudo isso passa pelo educar. É importante a gente falar também sobre feminismo. Por que não? Né? Eu vi do colega ele dizer que feminismo exacerbado. Não existe feminismo exacerbado. Depende da concepção de quem está querendo ouvir diferente e entender desse lado. Através do feminismo a gente trabalha diversas coisas. É um mundo totalmente diferente e eu acho que dentro das escolas a gente tem que, sim, que falar isso, não só como educadora, mas também em outros segmentos. Tem que haver campanha, inclusive, Ana Edna, você como vereadora, e eu me sinto representada através de você, a gente precisa instituir aqui em Caicó um dia municipal de combate à violência contra as mulheres. Isso não quer dizer que só aquele dia que vai ser combatido, não. Aquele dia vai ser para dar mais visibilidade. Todos os dias é dia de combate à violência contra as mulheres. Então já fica a dica para a Edna de Santiago, né? Já está na programação. Nós também teremos amanhã o lançamento do livro A Masculinidade no Banco dos Réus, né? Um estudo sobre gênero, sistema de justiça penal e Lei Maria da Penha, da promotora de justiça, e professora Érica Canuto, que inclusive é caicoense, vai estar amanhã aqui em Caicó. Movimento de Mulheres é também do movimento. Grupo, é nossa companheira. Ela vai amanhã lançar aqui em Caicó, às 19 horas, na Câmara Municipal, o livro A Masculinidade no Banco dos Réus. Nosso ouvinte está aqui, o Helder Giovanni. Gente, escola ensina, família educa. É um pensamento aí que com certeza contribui para o debate, né? Certeza. Nalva, e aí? O que é que você... Podemos outro dia vir, inclusive, Marcos, fica a dica, né, para a gente vir conversar sobre isso, né? Claro, sobre o papel, até com mais a tempo, função né? social da escola mesmo, né? Porque a gente precisa discutir, ouvir. É um debate com pessoas até que pensam diferente, não é? Bom, então, assim, voltando, como o tempo é curto e nós estamos aqui, então, gente, vocês vejam que nós temos aqui em Caicó, apesar de toda essa
essas dificuldades, nós vimos construindo, como a Yamara colocou, e amanhã na audiência pública vai ser interessante, porque nós vamos ter, inclusive, uma orientanda da professora Érica, né, amanhã Luísa Brito, vai estar apresentando toda essa problemática e como é que está essa questão da violência em Caicó, os dados atualizados, né? E nós vamos ter, quer dizer, e a Mara vai também estar mostrando aí o que é possível fazer. Inclusive, nós precisamos de pensar em rede, né? Você veja que são as várias secretarias que precisam atuar para que dê certo, né? Porque o problema da violência começa lá na justiça, mas ele vai terminar na saúde. Tem que passar pela educação, tem que passar pela assistência social, né? E tudo mais. Então, gente, Caicó precisa, né? Nós precisamos que aqui em Caicó, que nós voltemos a ter a nossa DEAN, que é a Delegacia da Mulher, né? Especializada da mulher. Porque nós tínhamos, e foi o ano passado, né, houve aquela violência, aquela queimação e aqui a nossa Delegacia da Mulher foi queimada. Naquela violência que começou lá em Alcaçuz. Foi em janeiro desse ano. Foi em né? 2018, E até hoje está do mesmo jeito. E até hoje é do mesmo jeito. Então, as questões das mulheres, quer dizer, as denúncias feitas, né? É feita lá na delegacia da Polícia Civil. Que a Polícia Civil que já tem uma demanda muito grande de problemas, porque ela não é só a questão de Caicó. Quer dizer, porque quando a gente fala em DEAN, Delegacia de Polícia Civil, a gente fala numa região do Seridó que é mais de 20 municípios. Né? Então, quando a gente pensa numa política para Caicó, a gente está pensando para o Seridó. Então, realmente, a gente precisa ter, não é só a delegada para ouvir aquela mulher agredida. É toda uma equipe, né? Mas é toda uma equipe, é todo um espaço, a partir do acolhimento, um espaço para você ouvir, que às vezes você não quer dizer o seu problema na frente de todo mundo, mas lá não tem tempo. Nós vamos ter a partir de janeiro aí uma governadora mulher. Você espera que, por exemplo, essa questão que envolve a DEAN aqui em Caicó, ela seja vista com bons olhos pelo Esperamos que sim, governo? Marcos. Inclusive, quando houve o seminário aqui em Caicó, que a governadora fez vários seminários. E aqui em Caicó, uma das pautas que nós colocamos, das propostas, foi exatamente a questão da DEAN. Não só a DEAN, mas uma DEAN com estrutura e também que a gente pudesse ter campanhas educativas nas escolas, na sociedade, nas rádios, em todos os espaços onde a gente possa chegar até as pessoas. Então, além da estrutura, com campanhas, com a Patrulha Maria da Penha, quer dizer, mulheres que ficam exatamente trabalhando, ajudando nesse trabalho do pacto, que até a iluminação faz a diferença, né? Até a iluminação pública. A gente andando agora na campanha, a gente vê ruas escuras. Isso então, facilita a violência, né? Com certeza, o esconderijo. Então, assim, para eu terminar minha fala, esse ano aqui em Caicó houve uma audiência muito importante com o juizado especial, que veio julgar os casos aqui, que em Caicó não existe, que é outra coisa que nós pedimos à governadora Fátima Bezerra, é aqui em Caicó a instalação do juizado especial, para tratar exatamente dessa questão de violência contra a mulher, das violências domésticas. Já existe o espaço, nós visitamos essa semana, não foi, Simone? Existe a Sala Lilás, que é onde recebe essa demanda, né, dos casos que vão ser para julgamento, mas não existe a juíza, ou juiz, esperamos que seja uma juíza. Só existem cinco juizados, 3 em Natal, 1 em Mossoró e 1 em Parnamirim. Você sabe quantos casos tinha para ser julgado em agosto de 2018? 690 casos de violência contra a mulher. Isso no estado todo. Aqui em Caicó. Não são casos de 2018. São casos represados. Então foi feito. É tanto que o juiz, a corregedoria, achou por bem, fez no dia 28 de agosto uma audiência pública para discutir esse caso. Mas é um dado muito relevante. Muito relevante. No mínimo 700 mulheres agredidas. Isso. Inclusive foi Fabiane, né, que passou para nós esse dado, né, e pedindo para que a gente, né, pudesse divulgar isso. Então, assim, é muito importante. E uma coisa que para eu concluir, né, que bom que você já fez a divulgação, que eu ia divulgar o livro da professora Érica, que é um prazer tê-la conosco. Ela tem ajudado bastante esse movimento, né, porque também. Por ela ser caicoense, por ela ser feminista, por ela ser mulher de luta, na justiça faz toda uma diferença, né, porque você sabe que não é fácil, né? Ela é uma grande mulher porque ela tem coragem, onde ela está defendendo a nossa luta, né? Ela é contra a violência em todas as formas. Então, nós precisamos de mais mulheres nos espaços públicos, seja na Câmara de Vereadores, seja no governo do Estado, seja lá na Câmara de Senado, no Senado, lá na Câmara dos Deputados Federais, aqui na Assembleia Legislativa. Agora, não é só ser mulher.
Porque você sabe que existem mulheres e mulheres. É preciso ela ter essa consciência. Ela não ter medo de enfrentar inclusive o preconceito. Porque não é fácil você dizer que defende, quer dizer, porque você dizer o machismo mata. Eu até vou mandar depois para você um texto, eu procurei. O machismo mata. Mas como é que o machismo mata? Ele mata exatamente quando você acha que é normal o cara ficar mangando da mulher, mangando, quer dizer, começa uma tapinha, uma agressão, uma proibição, até que chega um dia que ou ele mata com as próprias mãos, ou ela mesmo se acaba. Eu quero convidar vocês aqui para em outra ocasião, até com mais tempo, né, falar sobre essas outras temáticas, né? Muito boa, né, Marcos? Que com certeza, e que merece espaço. Merece e nosso espaço. o nosso programa aqui está à disposição para tratar sobre esse e outros assuntos. Quero aqui agradecer Simone, agradecer Nalva, Edna e Amara. Fortalecer Rapidinho, o convite. pode ficar à vontade. Bem, então, nós convidamos todas as mulheres que estão nos escutando agora, através do programa, todas as que conseguiram já receber esse convite, e ainda as que não estavam sabendo, para que se some a essa luta, estejamos todas juntas e unidas nessa audiência pública relevante, importante para o nosso município. Eu me sinto, como vereadora, nessa obrigação de trazer essa discussão e a gente fazer com que realmente possa valer de fato esse instrumento legal na nossa cidade. E assim, só para também frisar que desde que eu cheguei à Câmara, que acho que um dos meus primeiros discursos foi a implantação do pacto na cidade. E devido às várias demandas da própria Câmara, né, como vocês podem estar nos acompanhando, a atuação do nosso mandato, eu estava realmente com essa proposição da gente trazer essa audiência. Nada mais justo do que se somar a essa força das mulheres do movimento, que também fazem parte, têm orgulho das conquistas que fizemos aqui no nosso município, como foi a questão do Hospital do Seridó. E, assim, mais uma vez, agradeço esse apoio do movimento de mulheres, agradeço a todas as pessoas que estão vindo para essa audiência nos somar, como a questão do convite especial que foi feito à doutora Érica Canuto, que vai realmente nos fortalecer nessa luta. Então, será amanhã, no dia 6/12, às 18h30, na Câmara Municipal de Caicó. Estejam todas convidadas a participar. Será uma brilhante e importante audiência para combatermos e pôr um fim, pelo menos lutarmos nessa tentativa de pôr um fim na violência contra a mulher aqui no nosso município de Caicó.